De volta com o Bandeirantes Acontece, a nossa entrevista desta tarde vai falar sobre um tema que é muito, muito importante e estamos exatamente no mês de conscientização acerca do câncer de mama. Nós vamos conversar com o Dr. Carlos Henrique dos Anjos, médico oncologista do Centro de Oncologia do Hospital Sírio-Libanês. Boa tarde, doutor, como vai? Boa tarde, como vocês vão? Tudo bem? Tudo bem, seja muito bem-vindo. 2,3 milhões de mulheres que tiveram diagnosticado câncer de mama em 2020, os dados de 2021 ainda por consolidar, mas é um fato no mundo. E a gente estamos há 4 dias vivendo o mês do Outubro Rosa, e talvez seja de todas as iniciativas de conscientização que colocam cores em meses para alertar determinada situação, e a gente tem as mais variadas iniciativas e todas são muito louváveis, mas a do Outubro Rosa talvez seja aquela que mais arregimenta, que mais ganha repercussão na mídia e que mais provoca engajamento. Esse engajamento já mudou? Que realidade, doutor, até aqui, na visão de quem está do outro lado da mesa, conversando com as mulheres que aproveitam esse mês de outubro para procurar ajuda ou procurar diagnóstico mesmo? Claro. Como você bem comentou, né, o câncer de mama acaba sendo a doença mais frequente e prevalente do tipo câncer entre as mulheres, né? Você comentou com absoluta precisão que a gente estima aí que por ano a gente faça mais de 2 milhões de diagnósticos de câncer de mama no globo terrestre, no mundo todo, e infelizmente essa acaba sendo também a principal causa de mortalidade de câncer específica entre mulheres, né? A história do Outubro Rosa, ela data já de bastante tempo, ela iniciou mais ou menos em 1985, quando um grupo americano cooperativo resolveu estabelecer, então, esse mês de conscientização acerca da relevância do rastreamento e diagnóstico precoce das pacientes para a detecção e tratamento do câncer de mama. E de lá para cá, muito tem se evoluído em relação aos meses de Outubro Rosa, né? Cada vez mais a gente consegue atingir o público feminino a respeito da importância da identificação de tumores mamários em estágio precoce, trazendo, então, um aumento da perspectiva de cura e deixar o indivíduo livre dessa doença. Então, eu não tenho sombra de dúvida alguma que o mês de Outubro Rosa é importante e torna-se cada vez mais importante à medida que os anos se passam. Zaidan. Doutor, boa tarde. Nós falávamos há pouco aqui que, claro, houve o impacto da pandemia, né? Com consultas que não foram realizadas, exames que foram adiados. Imagino que é muito difícil quantificar isso no país, mas pela observação clínica que o senhor fez, o prejuízo foi muito grande, muitos exames foram adiados e o senhor acredita que deve haver agora uma espécie de corrida contra o tempo? Perfeito, Zaidan. Acho que a sua colocação, de novo, ela é também bastante assertiva, né? E, na verdade, a gente até tem uma estimativa, né? Tem alguns dados provenientes do Ministério de Saúde que estimam que aproximadamente 40% das mamografias deixaram de ser feitas aí ao longo do ano de 2020 em decorrência da pandemia. Esse dado não é exclusivamente brasileiro, né? Quando a gente olha, por exemplo, para a população dos Estados Unidos, né? Onde a coleta de dados, em geral, é bastante pormenorizada, lá naquele país, eles estimam que aproximadamente 3,9 milhões de mamografias deixaram de ser realizadas por conta da pandemia do Covid-19. E sim, a gente estima que isso tenha, infelizmente, algum impacto em termos de diagnóstico um pouquinho mais tardio, de pacientes que poderiam ter sido diagnosticadas em fases um pouco mais precoces, e de fato isso gera também uma corrida para aqueles indivíduos que não realizaram os exames de mamografia na data adequada, venham a fazer agora, com mais segurança, resolvido, ou pelo menos parcialmente resolvido, o problema do Covid-19. Doutor, uma dúvida que eu vejo muita gente tem, eu inclusive, né, com relação à periodicidade dos exames. Essa periodicidade, ela é padrão, ela deve ser seguida por todas as mulheres a partir de certa idade, ou, por exemplo, quem teve casos na família, a periodicidade é diferente, avançando a idade, a periodicidade é outra, ou é um padrão a partir de certa idade para todas elas em quaisquer circunstâncias? Perfeita pergunta, Zaidan. Então, a gente sabe que, por recomendações do Ministério de Saúde brasileiro, isso segue protocolos internacionais de boa parte dos países que fazem, então, um rastreamento populacional, que mulheres da população em geral, sem nenhuma característica especial,
devam iniciar o rastreamento do câncer de mama a partir dos seus 50 anos e devam fazê-los até os seus 69 anos, com uma mamografia que deve ser repetida a cada 2 anos. Isso é a recomendação universal para a população em geral. Existem indivíduos que vão apresentar um risco para o desenvolvimento de câncer de mama maior do que para a população em geral. Isso inclui, obviamente, indivíduos com um histórico familiar significativo, sobretudo indivíduos que têm familiares de primeiro grau com um diagnóstico de câncer de mama abaixo dos seus 50 anos, e para aquela pequena porcentagem de pacientes que apresentam uma alteração genética que é germinativa, ou seja, herdada, que ela recebeu dos seus pais, que aumente o risco do desenvolvimento de câncer de mama. Para esses indivíduos de alto risco do desenvolvimento de câncer de mama, existem recomendações específicas com início de rastreamento em fases mais precoces, frequência periódica dos exames mais frequente e usando outras tecnologias que não exclusivamente o uso de mamografia, como, por exemplo, o uso de ressonância magnética para detecção precoce de câncer de mama. Então, de novo, para a população em geral, a partir dos 50 anos, a mamografia a cada 2 anos, e isso obviamente pode variar de acordo com outros critérios, incluindo histórico familiares e alterações genéticas. O doutor, exatamente sobre histórico familiar, o que representa no total de casos a origem? As pessoas precisam, mais do que nunca, se antecipar quando há um caso em uma das gerações anteriores? Existe algo como pular uma geração? Sempre, né, ou isso independe de havendo um caso, a preocupação parte daí? Como é que funciona a questão do histórico familiar versus a preocupação em fazer o exame rapidamente? Claro, Ronaldo, basicamente, como a gente sabe que o câncer de mama é bastante prevalente na população, não é infrequente um indivíduo ter pelo menos um familiar acometido por câncer de mama. De novo, se todas as mulheres vivessem até os 80 anos, a gente estimaria que perto de 12 a 13% das mulheres desenvolveriam câncer de mama. Então, de novo, uma família que é grande, que tem uma série de familiares, ter alguém da família acometido por câncer de mama, sobretudo numa idade usual, em torno dos seus 60, 70 anos, não é um grande marcador de risco para aquele indivíduo. Já para aqueles indivíduos que têm familiares, sobretudo de primeiro grau, então mãe, irmãs ou filhas que tiveram câncer de mama e sobretudo em idade precoce, abaixo dos 50 anos, esse é um critério de alarme, esse é um motivo pelo qual o indivíduo tem que ficar um pouco mais atento e muitas vezes vai precisar de uma recomendação específica do médico, seja oncologista ou mastologista, para ajustar o rastreamento de uma maneira mais adequada. É claro que também qualquer histórico de câncer de mama em homem dentro de uma família também merece total atenção e também se comporta como um fator de risco. Doutor, o caso que acaba tendo repercussão, principalmente quando há algum tipo de artista, celebridade ou algo assim, que se antecipou e fez um processo radical de retirada da mama antecipadamente porque havia algum tipo de diagnóstico. Qual é o perfil da pessoa que toma essa atitude e qual é a real necessidade de se tomar essa atitude de maneira preventiva e se isso de alguma forma impacta outras mulheres que passam a pensar da mesma forma? Perfeito. Ronaldo, então, como eu comentei previamente, se a gente pegar uma mulher aleatoriamente na população, sem nenhum fator de risco genético ou familiar, esse indivíduo, se ele viver até os 80 anos, ele vai ter um risco de desenvolvimento do câncer de mama da ordem de grandeza de 12 a 13%. Hoje, a gente sabe que algumas alterações genéticas herdadas dos seus familiares ou que ocorrem na fase embrionária do desenvolvimento podem alterar esse risco de maneira muito drástica. Então, por exemplo, os genes como o BRCA1 ou BRCA2, quando mutados no DNA germinativo, ou seja, que estão presentes em todas as células do organismo daquele determinado indivíduo, mudam esse risco da ordem de grandeza de 12 a 13% para um risco próximo a 70%. Então, se esse indivíduo viver até os 80 anos, ele acaba tendo 70% de risco de desenvolver câncer de mama. Parte desses indivíduos que têm essa alteração e que, consequentemente, guardam esse risco elevado, acabam optando por retirar todo o tecido mamário de ambas as mamas, que é o que a gente chama de mastectomia bilateral profilática.
Então, você tira o tecido mamário, que seria a fonte do surgimento de um câncer de mama. E com isso, você joga esse risco para próximo de zero. Não fica exatamente zero, porque na medicina raramente alguma coisa é zero, mas em geral você reduz esse risco de maneira muito drástica. O quanto isso impacta em termos de chance de sobrevida ainda não é 100% claro na literatura, mas existem dados que sugerem que isso diminui a chance, obviamente, de você falecer por câncer de mama. E, de fato, quando uma celebridade importante, como a famosa Angelina Jolie, toma uma atitude como essa, isso pode repercutir na população em geral. Mas é muito importante para a população entender que não é todo indivíduo que se beneficia de uma estratégia como essa, mas sim aqueles indivíduos que apresentam um risco muito elevado para o desenvolvimento de câncer de mama ao longo da vida, como, por exemplo, indivíduos que apresentam alterações germinativas herdadas em genes específicos como o BRCA1 ou BRCA2. E nesse caso, claro, uma atriz mundialmente famosa, há uma influência, aquilo vira notícia e tal, inclusive muitas vezes com tratamento meio infantilizado na mídia e tal, mas é uma notícia que chega a todo mundo. E há uma influência, como o senhor admite. Se não é o caso, se aquilo não vai beneficiar a pessoa, se o caso dela não tem nada a ver com o que fez a atriz. O médico, claro, ele não é uma mera caixa de ressonância. O paciente chega e fala, eu quero fazer isso, e ele faz. Ele deve se opor. Se ele entende que não é o caso, ele vai se opor àquilo, não vai fazer. Imagino que sim, né? Cláudio, eu concordo contigo. Eu acho que é papel do médico orientar aquele determinado indivíduo, né, e explicar quais são os custos e benefícios de você fazer um determinado tratamento agressivo, como, por exemplo, fazer uma mastectomia profilática bilateral. Num indivíduo sem indicação precisa, você provavelmente não vai impactar de maneira significativa em termos de sobrevida, em termos de deixar aquele indivíduo vivo e curado a longo prazo, né, mesmo porque o indivíduo nem doença tem, e claramente fazer uma mastectomia bilateral tem impactos negativos em termos de sensibilidade da mama, resultado estético. A gente acaba, obviamente, orientando o paciente e desaconselhando quando o indivíduo, única e exclusivamente por uma preocupação baseada em medo e não baseada num dado real, quer se submeter a uma estratégia tão agressiva como essa. Veja, tumores sólidos podem se desenvolver em diversas partes do nosso corpo, né? Mama, pulmão, fígado, e nem por isso a gente acaba submetendo indivíduos a cirurgias profiláticas de qualquer órgão em questão. Carlos Henrique dos Anjos, médico oncologista do Centro de Oncologia do Hospital Sírio-Libanês, falando sobre Outubro Rosa e a necessidade... Ronald? Oi, Zaidan. Desculpa, posso fazer só mais uma pergunta? Claro, lógico, Zaidan. Hoje nós não, eu vou até deixar claro para tu. Eu e o Zaidan, a gente fica durante a entrevista trocando mensagem, falando assim, vai mais uma, Zaidan, tem mais uma questão? Hoje não tem essa comunicação, não tem, então a gente perdeu a possibilidade. Então nada melhor do que um interromper o outro, viu, Zaidan? Não, é só para saber do Dr. Carlos se o nível atual de propagação da necessidade dos exames, as campanhas de conscientização, elas são satisfatórias, Dr. Carlos? O senhor acredita que a população está de fato sendo sensibilizada? As campanhas estão sendo bem feitas? Zaidan, eu acho que sim, viu? Eu acho que boa parte das campanhas são feitas de maneira bastante adequada, né? Elas focam no que é mais importante, que é basicamente a recomendação do rastreamento populacional, e bem como focam em medidas de estratégia para redução do risco do desenvolvimento de câncer de mama. A gente sabe que algumas mudanças de estilo de vida podem impactar na redução do risco do desenvolvimento de câncer de mama, como, por exemplo, a prática regular de atividade física, uma alimentação saudável na qual a gente evite o sobrepeso ou a obesidade, a diminuição do consumo de bebida alcoólica, seja ela semanal ou diária, aleitamento materno, quando esse indivíduo tem um filho e acaba estando no período de amamentação. Então, todas essas medidas, elas são medidas que podem impactar na redução do risco do desenvolvimento de câncer de mama. E tanto essas informações como a informação da necessidade de rastreamento são bastante faladas nas campanhas de Outubro Rosa, e eu acho que esse é o papel propriamente dito desse mês de conscientização, de atenção acerca do câncer de mama. Dr. Carlos Henrique dos Anjos, médico oncologista do Centro de Oncologia do Hospital Sírio-Libanês, muito obrigado pelo bate-papo, pela orientação, a todo mundo que está nos ouvindo, um sucesso muito grande pelo nosso bate-papo aqui do YouTube, e até uma próxima. Obrigado, pessoal. Boa tarde para todos.